Olá, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortus, uma empresa especialista em preparar gestores para fazer uma ótima gestão no contexto contemporâneo. E o vídeo de hoje é sobre como superar o medo de falar em público. Nesses últimos 15 anos trabalhando com desenvolvimento de executivos, se tem uma coisa que eu sempre percebo e que pode impedir o crescimento da carreira de um executivo, é o medo de falar em público. Porque às vezes uma pessoa pode estar muito bem preparada, ela domina muito o assunto, mas quando ela tem medo de falar em público, quando ela vai falar, ela fala sempre aquém do que ela poderia, entrega menos do que ela poderia. E isso acaba impactando na imagem que ela passa para as outras pessoas e, consequentemente, em sua própria carreira. Então, como vencer o medo de falar em público? Bom, o primeiro aspecto importante é o seguinte: todo medo é fruto de um despreparo. Se a pessoa tem medo ou tem dificuldade de falar em público, é porque ela se sente despreparada para fazer isso. Quais são as principais fontes de despreparo, quais são as principais fontes de medo de falar em público? Primeiro, é não dominar o conteúdo que se vai falar. Então, o primeiro passo é você ter domínio sobre o conteúdo. Você precisa conhecer aquilo que você vai dizer. Saber qual é a origem, o que é, quais são as possíveis alternativas para falar sobre esse conteúdo, onde esse conteúdo é aplicado, enfim, você tem que dominar o tema que você vai abordar. Então, uma possível causa do porquê uma pessoa se sente insegura ao falar em público é não ter domínio sobre o que vai se falar. O segundo aspecto que gera medo para se falar em público é não dominar a forma de se comunicar. Então, um é o conteúdo, o dois é a forma, é a didática para isso. Ou seja, qual a melhor abordagem para você apresentar esse tema, quais são os melhores exemplos para você abordar esse tema, como você pode colocar esse tema numa história, enfim, é você ter didática para isso, os seus gestos, a postura enquanto você está falando sobre o tema, tudo isso ajuda na forma de comunicar o conteúdo. Então, conteúdo e forma são as duas principais causas de medo de falar em público. Mas isso resolvido, vamos então para a terceira. A terceira causa do medo de falar em público é o despreparo psicológico, o despreparo emocional. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, porque na minha experiência nesses últimos 15 anos, a maior parte das pessoas que tinham medo de falar em público, a causa não era a falta de conhecimento do conteúdo nem da forma, e sim um despreparo emocional. Por exemplo, uma das principais coisas que afetam uma pessoa que vai falar em público é quando a pessoa tem uma trava emocional de perfeccionismo. De onde vem isso? A pessoa não pode errar. Provavelmente, muitas vezes, é da infância, em que a criança, quando errava, era punida pelos pais. Então fica um adulto que é sedenta por perfeccionismo, ou seja, ela só tinha admiração, carinho dos pais quando ela era perfeita. Então agora ela quer ser perfeita em tudo que ela faz. Como eu quero ser perfeito na minha apresentação, por exemplo, eu fico tão tenso que eu não posso errar, porque eu não posso errar, porque eu não posso errar, que eu acabo errando. Quanto mais tensão eu tenho para não errar, mais branco vai dar, mais ansiedade vai dar. E quando entra medo, ansiedade, vai entrar o branco, vai entrar a gagueira e daqui a pouco eu me perco no meu raciocínio. Por quê? Porque na medida que a emoção vai entrando na minha corrente sanguínea, o meu corpo vai ficando desestabilizado e aí naturalmente eu me perco na lógica que eu tinha construído para falar sobre o tema que eu iria abordar. Então, o perfeccionismo, o medo de errar, ele tem uma raiz que é a punição. Ou seja, quando eu não era perfeito, quando eu não acertava, eu era punido de alguma forma, quer seja física, psicológica ou emocionalmente pelos meus pais, ou por quem fazia o papel deles. Uma outra questão emocional, raiz do medo de falar em público, é a necessidade de aceitação e de admiração. Por exemplo, uma pessoa que quer ser admirada, que quer ser aceita pela plateia, quanto mais ela precisa disso, mais dificuldade de falar em público ela tem. Por quê? Porque a pessoa não consegue lidar com rejeição. Pessoas que têm dificuldade de lidar com rejeição, quando elas têm uma plateia à frente, elas querem dar um show. No lugar de darem uma contribuição, de compartilhar o conhecimento, elas querem se apresentar. E aí, como elas estão tão preocupadas em dar um show, e como que as outras pessoas vão julgar o que ela está dizendo ou como ela está dizendo, ela acaba então tendo dor de barriga, ficando com as mãos todas suadas, sentindo ansiedade, angústia, etc. Então veja, as causas emocionais geralmente têm as suas raízes na infância, ou por uma questão de perfeccionismo ou por uma questão de aceitação e admiração. Então, como é que eu resolvo isso, Gilberto? Bom, tem várias formas. Você pode fazer um programa de autoconhecimento para desenvolver e trabalhar o que eu chamo de misérias emocionais, que são essas marcas emocionais que nos impedem de sermos o máximo que podemos ser. Você pode fazer terapia, você pode, dependendo do nível de profundidade que estão essas marcas, um processo de coaching pode ajudar. São meios para você se destravar e poder falar bem em público.
Então, como vencer, como superar o medo de falar em público? Melhorando o seu conhecimento sobre o conteúdo que você vai falar, aprendendo técnicas de didática para que você se sinta mais à vontade para abordar o tema e também resolvendo as questões emocionais. Aqui eu abordei as mais fortes, que é o perfeccionismo e a necessidade de ser admirado, de ser aceito pelas outras pessoas. Com isso, você já tem as condições de começar a falar bem em público. Eu espero que a reflexão dessa semana possa te ajudar de alguma forma. Quem sabe você conhece alguém que tenha dificuldade de falar em público, você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa e deixar seu comentário, até sua pergunta, porque aí pode surgir um novo vídeo a partir do que você escrever. Te vejo aqui na semana que vem, é um vídeo novo toda quarta-feira. Até lá, tenha uma semana extraordinária. Grande abraço!